Ele entrou em casa às 3 da manhã e, antes de a luz do corredor acender, ouviu algo que nenhum pai deveria ouvir. Madrasta, chega. Quando contei essa frase pela primeira vez para quem me pergunta como tudo começou, sempre percebo o mesmo silêncio do outro lado. Aquele silêncio que tem dentro o barulho de uma vida que deu errado. Você já imaginou voltar para casa e, antes de abrir a porta, saber que algo quebrou no lugar mais sagrado que existe para você? Meu nome não importa aqui. Vou falar como quem viu de perto a queda e a decisão de voltar. A história é do Roberto Mendoza, homem que tinha construído um império com as próprias mãos e que em algum ponto achou que o poder de prover pagava a conta do tempo que não passou com seu filho. E é também a história de Mateu, pequeno demais para carregar os sinais que a vida impunha, e de Valéria, mulher cuja imagem pública escondia outra face dentro da casa. Roberto vinha de um começo humilde, crescera em bairros de ruas estreitas, onde cada centavo era contado e onde promessas feitas à mãe valiam mais que diplomas. Aquilo lhe deu propósito: trabalhar, fazer dinheiro, garantir que ninguém da família mais passasse fome. Casou com Carmen quando tudo ainda era projeto. Ela era a calma que equilibrava a ambição dele. Carmen morreu quando Mateu ainda era bebê. A dor deixou uma promessa: cuidar do filho, fazer com que nada faltasse. Não comida, não educação, não amor. Foi essa promessa, mais do que qualquer contrato, que empurrou Roberto para realizar o que realizou. Valéria entrou na vida deles alguns anos depois. Ao começo parecia tudo o que uma casa enlutada precisava: sorriso fácil, jeitos carinhosos, presença que preenchia um vazio. Para o mundo, Valéria era a madrasta exemplar. Para muitos amigos e colegas, o casal reconstituído voltava a ser inteiro. Dentro da casa, nos primeiros meses, houve promessa de paz. As visitas ao túmulo de Carmen diminuíram, porque Roberto começou a acreditar que a nova rotina era suficiente para fechar as lacunas. Ele via Valéria cuidando, preparando comidas, ajudando com a lição de casa, e aquilo, num primeiro olhar, parecia restauração. Mas nada é só o que aparece. Os sinais vieram pequenos, como goteiras que a gente ignora até alagar um quarto. Primeiro foram as viagens de trabalho, cada vez mais longas. Depois, telefonemas que acabavam com o som cortado. Desculpas curtas sobre o comportamento do menino, que Roberto aceitava porque a confiança era um pilar frágil entre o trabalho e o lar. Dom Arthur, o jardineiro que conhecia a casa como quem cuida de um animal, começou a notar mudanças no menino. Ele disse a Roberto, em uma tarde em que as mãos cheiravam a terra, que Mateu já não corria pelos canteiros, que o menino vinha ao portão e olhava para dentro como quem busca um rosto conhecido. As chamadas da escola chegaram como lembretes incômodos. Professores falando com calma, exigindo a atenção. O menino estava retraído, reagia mal na hora do recreio, levou uma bronca por tentar proteger uma amiga. Havia sinais físicos, marcas, que foram descritas com cuidado para não traumatizar quem atendia. Roberto recebeu as mensagens, a mente dividida entre a culpa e a necessidade real de não espetacularizar a dor. Ele ligava para Valéria e ouviu explicações que soavam racionais. Ele teve uma queda, está sendo sensível por causa das mudanças. Roberto queria acreditar. Queria acreditar porque acreditar permitia que continuasse viajando, fechando acordos, mantendo o mundo que construiu. Eu já vi homens que confundem presença com compra de tempo. Roberto era um deles. A culpa, quando vinha, era abafada por reuniões, por decisões de negócio que pareciam urgentes, por uma sensação constante de que, se não cuidasse das empresas, nada mais sobreviveria. Só que as coisas que não resistem ao abandono não são só prédios ou capital, são também relações. Houve uma tarde que ficou marcada. Dom Arthur apareceu no escritório de Roberto com um envelope na mão, o desenho de Mateus. Não era só uma folha rabiscada, era o retrato de um menino com uma figura grande atrás dele, uma mulher com traços ríspidos. Ao redor o que se via era o quarto fechado, janelas sem luz. O desenho, mais do que qualquer conversa, acendeu uma faísca de inquietação no peito de Roberto. Ele interpretou a imagem como qualquer pai. Algo estava errado. Mesmo assim, a rotina venceu a urgência. Havia um contrato internacional pendente, uma fábrica para abrir e investimentos para gerir. Ao que parecia, ele havia aprendido a postergar o que não era lucro imediato. Sei que muitos de vocês já passaram por uma situação em que a voz interna tenta alertar e a pressa do mundo afasta a atenção. E se essa voz tem lhe parecido familiar, fica comigo até o próximo trecho. Eu leio todos os comentários
e gosto de saber quando alguém reconhece uma situação parecida. Naquela noite, quando Roberto decidiu voltar sem avisar, não foi por um impulso heróico, foi por um acúmulo de pequenas coisas. As palavras do jardineiro, o desenho, a pergunta feita por um colega: "Você tem visto seu menino?" Tudo se juntou até que ele não conseguiu mais adiar. Pegou a primeira carona de volta, despencou pelos engarrafamentos de madrugada e entrou no carro como quem tenta recuperar tempo perdido. A casa, vista de fora sobre a lua pálida, parecia a mesma. Portões altos, iluminação externa discreta, a sombra dos ciprestes recortada contra o céu. Mas as casas guardam segredos, e o silêncio daquela noite tinha algo cortante. A chave girou no cadeado com um som que Roberto conhecia desde sempre. A porta rangeu. O corredor estava escuro, exceto pela fraca luz da cozinha que vazava para o hall. O relógio marcava 2h58, e havia uma espécie de peso no ar, um convite e uma ameaça. 2 passos e ele escutou o choro. Primeiro soturno, depois pedindo, quase implorando: "Madrasta, chega." A voz de uma criança soa de um jeito que nenhuma profissão, nenhum dinheiro, nenhum cargo consegue anestesiar. É uma corda que vibra direto no peito. Roberto parou. A cena que se seguiu seria para sempre o divisor entre aquilo que ele havia sido e o que seria. À porta do quarto de Mateu havia uma fresta de luz amarelada. Pelo vão, Roberto viu um braço pequeno encolhido, um corpo que tremia, uma figura de pé com o rosto virado para a parede. Valéria. A maneira como ela segurava o menino era dura, metódica. Não era o gesto de alguém aflita, era disciplina ensaiada. Quando ele empurrou a porta, o som do choque fez o choro cortar em seco, como se as palavras tivessem sido arrancadas do menino com pressa. "Roberto?" A voz de Valéria tentou ser neutra. Havia uma máscara que caía com a porta aberta. O olhar dela foi rápido, calculista, como quem tentava remendar uma mentira. "O que você está fazendo aqui a essa hora?" Roberto não sabia ao certo o que responder. A raiva substituiu qualquer desculpa. Ele deixou a maleta no tapete, as chaves tilintando como se fossem um juiz. O menino ergueu o rosto, e nesse instante o mundo inteiro encolheu para Roberto. Olhos inchados, lábios trêmulos, uma expressão que carregava noites de medo. Havia marcas sutis num lugar que a gente tenta não ver, porque ver confirma uma suspeita que corrói. Valéria avançou, voz firme. "Ele precisa entender limites. Você sabe como as crianças se perdem quando são mimadas." A palavra mimadas saiu como se fosse um veredito. Roberto lembrou das promessas feitas a Carmen, das conversas sobre paciência, da ideia tóxica de que disciplina contundente era equivalente a amor. Ele também lembrou de cada viagem que aceitou, de cada reunião que priorizou, de todas as manhãs em que deu um beijo rápido no sono do filho antes de partir. A culpa era agora uma chama no teito. "Não toque nele", Roberto disse, e a frase saiu menor do que deveria. Havia mais que um tom de comando. Havia um medo que precisava se transformar em ação. Ele pegou o menino nos braços, e aquilo foi ao mesmo tempo um alívio e uma acusação. Mateu se encolheu, apoiou a cabeça no peito do pai como se buscasse um refúgio que por vezes não encontrara. Valéria recuou um passo, o rosto uma máscara que tentava simular surpresa. "Isso não é como você pensa. Eu estou ajudando", murmurou, e a palavra ajudando perdeu qualquer razão quando encontrada no contexto do quarto trancado e do desenho. Roberto viu, na mesa ao lado, um caderno aberto com caligrafias de Mateu, páginas arrancadas, bilhetes, uma chave deixada por descuido. Algo na forma como a casa precisava de ordem para Valéria controlar tudo se encaixava numa lógica que ele não queria aceitar. A primeira reação foi expulsar, tirar dali aquilo que machucava seu filho. Mas havia também o medo de que expulsões fossem só trocas de cômodos, que as feridas continuassem abertas. "Saia da nossa casa agora", ele disse, mais firme dessa vez. Não foi uma pergunta. Valéria levou a mão ao rosto, como se a vergonha fosse uma peça de teatro que ela nunca tivera de improvisar antes. "Você não pode simplesmente me mandar embora", replicou,
compondo uma fúria que soava ensaiada. Tenho provado ser uma mãe para ele. Provar? Roberto repetiu. Provar fazendo o que fez? Ela respondeu com a mesma linha que vinha usando por meses, justificativas que tentavam transformar dor em correção. A máscara caiu definitivamente quando, de forma quase automática, Valéria tentou virar a narrativa. Você nunca está. Eu crio ele. Eu ensino ele. Você aparece e já acha que sabe tudo. Aquele argumento feriu onde deveria. Talvez a verdade mais dura ali não fosse sobre a culpa única de Valéria, mas sobre o fato de que um pai ausente dá campo para que outros preencham seu lugar, nem sempre com amor. Roberto sentiu os dedos do menino apertarem a sua camisa, como se naquele gesto houvesse uma mensagem. Fica. E ele, naquele momento, decidiu que ficar ia ser o verbo a partir dali. Antes que a situação escalasse para algo pior, Roberto tomou decisões que surgiam mais da necessidade que do plano. Abriu a porta de um armário e encontrou, ao fundo, uma escada para um porão que nunca soubera existir com tanto segredo. A porta do porão estava trancada. A chave estava grudada num prego, em cima de um caixote. Existe uma violência simbólica em portas que se trancam para esconder crianças do mundo. Roberto não precisava de mais provas para entender que algo havia sido atravessado. Valéria percebeu o olhar dele para a escada e a expressão no rosto dela se transformou. Não por surpresa, mas por raiva exposta. Ela tentou agarrar a mão de Mateu, como quem reaver um objeto, e vocês que estão me ouvindo sabem a diferença entre um gesto de cuidado e um gesto de posse. O choque para Roberto foi perceber que a mulher que em público abraçava crianças em eventos de caridade ali transformava o afeto em aprisionamento privado. Você vai embora, disse Roberto, agora. Ela regalou os olhos, parecia odiar com ódio bem calculado. Você vai se arrepender disso. As palavras funcionavam como ameaça, mas não eram além de som. Roberto se aproximou, pegou a chave do prego e desceu os degraus. O porão estava mais vazio do que imaginara. Cobertores velhos, prateleiras com objetos que pareciam descartes de uma vida que Valéria não dividira com Roberto. Havia um canto com um colchão fino. Não havia ruídos, apenas o cheiro de umidade e o eco do que poderia ter sido deixado lá por medo. Ao subir, encontrou Valéria na porta, empacada, pronta para responder com escândalo. Roberto segurou a chave, conversou em voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo, mais do que com ela. Chamou Dom Arturo pelo celular. A voz do jardineiro, rústica e protetora, seria necessária como testemunha naquele momento. Também pensou em alguém que cuidasse de questões legais. Contrataria um advogado, ele dizia mentalmente. Mas isso seria depois. Agora, a prioridade era Mateu. Os minutos seguintes foram um emaranhado de gestos práticos e emoções cruas. Ele colocou a mão na nuca do menino, prometeu, de forma simples, que aquela noite seria diferente. A promessa não apagava o que aconteceu, mas foi o primeiro ato de reparação que Roberto teve coragem de realizar. Ficou, naquela casa que cheirava a mobília polida, a ouvir o filho respirar de novo, sem sentir medo. Valéria saiu com malas no caminho. Na sala, deixou para trás apenas um sorriso congelado para quem passasse pelo hall no dia seguinte. Mas para Roberto não sobraram dúvidas. A máscara dela, que o mundo via como bondade, estava desfeita. O que viria depois, a denúncia, o processo, as conversas com advogados, eram passos que ele sabia que teria de dar, mas não os faria enquanto o menino tremesse no seu colo. Ele trancou a porta do porão com um cadeado que encontrou na garagem, não por teatralidade, mas por uma necessidade concreta: proteger. Deu a chave para Mateu e disse algo simples: aqui está. Se você precisar, só você abre. Entregou a chave na mão pequena do menino, como quem devolve uma liberdade perdida. Foi um gesto simbólico e prático ao mesmo tempo. O menino segurou com força, e nesse aperto havia um juramento que não precisava de palavras. Na cozinha, ainda com a respiração do menino próxima, Roberto acendeu o fogão e fez uma panqueca, algo que ele lembrava de fazer quando Mateu era menor. Há poder nos gestos pequenos. A textura da comida, o cheiro do açúcar queimando levemente, o riso tímido quando o menino lambeu o dedo, esses detalhes que parecem simples foram os primeiros tijolos de algo que havia sido rachado. Mas a decisão de ficar naquela noite foi apenas o começo. A manhã que seguiria traria perguntas duras, chamadas oficiais, juízes de opinião
e, inevitavelmente, a necessidade de correr atrás do que a ausência havia perdido. Roberto sabia que para ser pai de verdade, teria de transformar o tempo em prioridade. Era doloroso admitir que fora preciso ouvir "madrasta, chega", para que isso acontecesse. Ainda assim, entre a combustão da raiva e o nó da culpa, havia um fio de esperança. O homem que há anos priorizava coisas percebeu que tinha em mãos algo irrecuperável sem presença. Mesmo que o caminho fosse cheio de profissionais, papéis e passos lentos de recuperação, algo já havia mudado, e isso, por si, era o começo. Quando os primeiros raios pálidos começaram a invadir as frestas das cortinas, Roberto sentou-se à mesa com Mateu ao lado. Lá fora, Dom Arthur apareceu com as mãos sujas de terra e os olhos carregados de uma firmeza que só quem cuida conhece. Ele entrou sem bater e olhou para o menino como um tio. Não havia necessidade de palavras longas. A presença dele era a mensagem de que o caso não estava nas mãos de um só. Ainda naquela manhã, Roberto fez uma ligação curta ao escritório e falou com o assistente mais confiável que tinha. "Preciso que resolvam isso por mim. Leve a reunião, atue por mim." As palavras foram duras, não de comando, mas de decisão. Ele não conseguiu explicar a sensação que dominava seu corpo, a mistura de alívio por finalmente agir e de pavor pelo que viria pela frente. O que não se resolveu naquela manhã foram as perguntas que permaneceram. Por quanto tempo isso acontecera? Quantas noites Mateu calara as palavras por medo? Quem mais poderia estar envolvido ou quem vira sinais e não os ligara? E, acima de tudo, como reparar o tempo roubado? Roberto sabia que expelir Valéria daquela casa não apagaria a dor. Sabia também que ações legais e burocráticas levariam tempo, que as pessoas teriam opiniões, que a mídia poderia, se chegasse a saber, transformar a dor em espetáculo. Ele não queria isso. Queria, de novo, algo simples: estar presente, sentir o filho ao lado enquanto o menino aprendia que existia alguém ali, de verdade. Aquele dia se estendeu entre telefonemas e pequenos rituais de cuidado, entre um compromisso social que precisou cancelar e outro que recebeu instruções para adiar. Ele foi escolhendo, pela primeira vez em muito tempo, abrir mão de ganhos imediatos para assentar uma base doméstica. Havia uma ferida que precisava de profissionais, e ele já sabia que não seria fácil. Mas havia também carinho inegociável, panquecas, histórias nas quais ele prometia não ir embora. Quando, no fim da tarde, fecharam-se as portas para a madrugada seguinte, Roberto caminhou até o quarto do menino. Encontrou desenhos espalhados pelo chão, uma pilha de cadernos e um desenho novo, um sol torto e um homem com a mão erguida. Era simples, como quase tudo que é verdadeiro. Senhora Carmen, a lembrança da mulher que cuidara da família antes, pairava em um retrato antigo na sala. Roberto, olhando para aquele quadro, fez uma promessa silenciosa que soava mais como uma decisão que como prece. Ele mudaria. Não por culpa, apenas por amor. E nessa promessa havia também medo, o medo de que palavras não fossem suficientes, de que a recuperação levaria meses, quem sabe anos, e de que o menino precisaria de paciência e profissionais qualificados. Porque amor por si só não tem a propriedade de curar traumas complexos. É uma força motivadora que precisa ser acompanhada de atitudes concretas. Roberto ainda não sabia a extensão das medidas que tomaria, mas sabia o eixo. Ele estaria presente. Naquele ponto, com a casa silenciada e o menino dormindo mais tranquilo do que nas semanas anteriores, algo em Roberto mudou. Não era heroísmo instantâneo, era o começo de uma jornada. Ele percebeu que tempo e atenção seriam as moedas que precisaria gastar para reaver a confiança, e que às vezes o maior investimento é ficar. As noites seguintes, porém, prometiam ser tensas. Havia entrevistas a marcar, testemunhas que Dom Arturo poderia confirmar, conversas com a escola e, o mais difícil para quem sempre teve tudo resolvido por assinatura, aprender a ser pai em tempo integral. A estrada à frente estava longe de ser simples. Quando a lua voltou a se levantar no céu, o silêncio da casa carregou também a tensão de quem sabe que decisões foram tomadas, mas ainda faltam muitas ações. Roberto sentou na varanda, o ar fresco batendo no rosto, e repetiu para si mesmo a frase que Carmen um dia dissera e que ele há muito havia esquecido: presença é o maior presente que um pai pode dar. Era noite, e o preço da negligência estava posto à sua frente. Ele sabia que teria de pagar com o próprio tempo. Aquela era, sem dúvida, a virada.
E, como toda virada verdadeira, não era um ponto final, era ponto de partida. Ainda havia muito a dizer, muitos passos a tomar. Mas no compasso daquele instante, com a chave do porão agora no bolso do casaco e o menino dormindo no quarto ao lado, Roberto sentiu que acordara para o que realmente importava. E às vezes, acordar é o começo de se reconstruir. Os dias que se seguiram àquela noite foram, para Roberto, uma sucessão de decisões que exigiam menos brilho do que coragem. Ele não era homem que gostasse de imprevistos. Responsabilizar-se pelo irremediável, por outro lado, aprendeu naquele amanhecer, exigia desapego. Chamou o advogado, sim, fez a denúncia necessária, cuidou para que as medidas fossem tomadas com discrição, para proteger Mateu mais do que expor a palavra escândalo em manchetes vazias. Mas, acima de tudo, trocou a ordem das prioridades. Delegou, vendeu uma participação que dava trabalho demais e contratou alguém de confiança para gerir o dia a dia das empresas. Não foi um gesto teatral de penitência, foi um ajuste brutal de agenda. A primeira consulta com a psicóloga infantil, a doutora Ramírez, aconteceu numa sala clara, de móveis simples, com brinquedos organizados num tapete. Roberto entrou com a sensação de quem adentrava um território desconhecido, e, bem no centro, um menino que o olhava como quem mede o outro pela paciência que ele traria. A doutora Ramírez não era rápida em julgamentos, falava com calma e fazia perguntas que pareciam estar ali para desfazer nós, em vez de apontar cicatrizes. Pediu num tom que não tinha pressa que Mateu desenhasse uma casa. Mateu desenhou uma casa com uma porta muito pequena. Na borda do papel, desenhou uma chave. Existe algum lugar nessa casa que você prefere não mostrar? A doutora perguntou com doçura. O menino encolheu os ombros. Roberto, sentado ao lado, sentiu cada palavra como uma ferramenta cortante e necessária. O tratamento seria lento, disse a doutora Ramírez, e incluiu jogos terapêuticos, sessões semanais e a construção de rituais seguros. Nada prometia milagres. Tudo apontava para um trabalho paciente, restaurar confiança para que a memória dolorosa perdesse a voz dominante sobre o presente. Logo nas primeiras semanas, as mudanças práticas foram visíveis, não por estarem curadas as feridas, mas porque a rotina passou a incluir mais do que bilhetes e telefonemas. Roberto passou a buscar o filho da escola, jantavam juntos. Antes de dormir, a cada noite havia leitura de histórias, por mais curtas que fossem. Ele deixou de participar de viagens que podiam ser adiadas. Quando um contrato exigiu sua presença, ele não só delegou, como participou à distância, com hora marcada para voltar a casa. Não foi sempre fácil. Empreendedores acostumados a decisões instantâneas tiveram de aprender com urgências emocionais que não se resolvem num telefonema. Dom Arthur, que sempre estivera ali como uma sombra amiga, ganhou um papel novo. Além de aparar os ciprestes e cuidar do jardim, começou a ser presença nas tardes em que Roberto ainda tinha compromissos inevitáveis. Levava Mateu ao parque, apontava insetos, contava histórias das plantações que ouviu quando criança, pequenas lições sobre como as plantas demoram a crescer, sobre como certas raízes precisam de cuidados constantes. O menino, que nos últimos meses vira o jardim como lugar de silêncio, reaprendeu a correr entre as canteiras. As mãos calejadas do jardineiro que cheiravam a terra foram um consolo prático. Havia alguém que não o julgava, apenas o acolhia. As primeiras reações sociais foram delicadas. Amigos se dividiram entre o apoio discreto e a curiosidade inconveniente. Algumas pessoas passaram a evitar a família por medo da repercussão. Roberto sentiu na pele a estranheza de quem precisa reconstruir a própria reputação, ao mesmo tempo em que conserta algo que só a intimidade testemunha. Optou por poucos relatos, por confidências bem medidas. Explicou à escola que cuidaria do caso e implantou uma rede de segurança. Professores informariam qualquer mudança no comportamento. Dom Arthur continuaria a ser o primeiro a chegar cedo. Vizinhos próximos foram alertados para qualquer sinal preocupante. Não se tratava de criar um papelão de proteção, mas de montar uma teia que não deixaria o menino novamente sozinho. A cada sessão com a doutora Ramírez havia avanços mínimos e recuos que lembravam marés.
Algumas manhãs, Mateu levantava e brincava alheio. Em outras, acordava preso a lembranças que o deixava triste, retraído. Em uma dessas tardes, depois de uma sessão frágil, o menino se recusou a entrar no carro. Ficou sentado na calçada, olhando para a casa como se fosse um lugar que podia tanto acolher quanto machucar. Roberto sentou ao lado dele, colocou o braço em volta dos ombros e perguntou o que precisava para entrar. O menino respondeu com uma exigência tão simples que cortou o pai. Quero que a porta esteja aberta quando eu voltar. Roberto prometeu que estaria. E esteve. O mundo lá fora queria respostas imediatas sobre a mulher que fora expulsa. Havia quem perguntasse se fosse simples vingança de família, quem sugerisse manipulações, quem supusesse que Valéria seria uma vítima de circunstância. Roberto preferiu não entrar nesse jogo. Assessorado pelo advogado, tomou as medidas legais necessárias, sempre preservando a identidade do filho. Valéria, por sua vez, reagiu com um misto de fingimento e ameaças. Em certo momento, tentou, por intermédio de advogados, reivindicar direitos e acusar negligência. Roberto, por cautela, limitou-se a responder com documentos e com ações que visavam o bem-estar de Mateu. Ordens de proteção, acompanhamento psicológico e medidas que impedissem a aproximação. Não era vingança, era segurança. Houve dias em que um pai que se redescobre temeu não ser suficiente. Lembranças de Carmen, a mãe que falecera, pesavam. Roberto carregava uma promessa que fez a si mesmo diante de seu retrato: não repetir o erro de confundir provisão com presença. Ele fez juramentos pequenos, práticos, que somaram grandes resultados. Menos reuniões noturnas, mais cafés da manhã juntos, fim de viagens longas sem aviso. Vendeu parte de uma planta que consumia tempo e delegou funções executivas. A sensação de perda financeira que vinha com essas decisões era menor que a paz que enchia a casa aos poucos. Terapeuticamente, descobriram que Mateu se beneficiava de rituais que envolviam o controle de pequeno espaço, uma caixa de brinquedos que ele guardava e manuseava, uma capinha onde escondia pequenos bilhetes de alegria e a tal chave do porão que havia denhado um significado simbólico. A chave passou a ficar não só na mão dele, mas ao alcance do seu próprio poder de decisão. Num gesto que a doutora Ramírez chamou de restituição da agência, Roberto deixou que Mateu pendurasse a chave num cordão e escolhesse um lugar seguro para guardá-la. Para o menino, aquilo foi um ato de reivindicação sobre seu próprio mapa. Para o pai, uma pequena cura começando. As conversas entre pai e filho se tornaram aos poucos mais abertas. Não houve uma única noite em que tudo foi dito. Houve sim muitas em que nem palavras precisavam ser pronunciadas. Em uma tarde, enquanto faziam hotcakes, hábito que agora voltara, Mateu perguntou se a mãe, Carmen, veria como ele estava. Roberto respondeu com honestidade, que Carmen provavelmente veria e ficaria feliz por ele não estar mais sozinho. Eles foram ao túmulo de Carmen, com Dom Arthur ao lado, e deixaram flores. Roberto falou em voz baixa sobre promessas e sobre erros que se transformam em escolhas conscientes. Para o menino, a ida ao túmulo não foi dramática. Foi a formalização de que existiam pilares amorosos no passado que continuavam a cuidar do presente. Houve resistência do próprio menino a certos espaços. Alguns lugares, como a sala onde Valéria brincava com outras crianças em eventos públicos, geravam desconforto. Por isso, as saídas foram pensadas. Novas rotas, lugares pequenos, brinquedotecas que priorizavam o aconchego. O pai e o jardineiro criaram pequenas rotigas de sábado, plantaram uma muda, ajeitar os canteiros, observaram o inseto. Pequenas vitórias se acumulavam. Um dia inteiro no parque sem crises, uma festa de fim de ano na escola em que Mateu participou sem ficar no canto, uma apresentação de teatro infantil em que o menino foi capaz de subir e olhar para o público sem desmaiar. Para um observador, pareciam coisas triviais. Para Roberto, eram peças da reconstrução. Contudo, a recuperação não caminhou em linha reta. Em certo momento, meses depois, uma noite de pesadelos trouxe o menino ao colo do pai às 3 da manhã. Aquelas horas longas trouxeram lembranças que fizeram Roberto dormir mal por dias, enquanto lidava com uma mistura de frustração e impotência. Eram noites em que o passado ainda se mostrava. Nessas horas, a presença simples fez todo o trabalho. Ficar acordado, segurar, contar uma história sem pressa, repetir nomes de coisas bonitas. Roberto aprendeu que muitas vezes a cura é a repetição do gesto seguro, até que a memória aprenda outro ritmo. O processo terapêutico incluiu também encontros familiares com a doutora Ramírez. Nessas sessões, Roberto aprendeu a ouvir sem tentar solucionar rápido demais.
A psicóloga ensinou técnicas de contenção, respiração para quando um surto vinha, palavras a dizer para acalmar, rotinas que pudessem reduzir a ansiedade. Não era papo de autoajuda, era instrução prática, com exercícios a serem realizados em casa. Aos poucos, o pai passava de um modelo de provedor à distância para um homem que sabia que parte de cuidar é estar disponível para pequenos desastres cotidianos. Ao longo do tempo, o caso de Valéria foi se desenhando nos termos que as leis permitiam, e isso, paradoxalmente, trouxe alguma serenidade. Não se tratou de uma vingança pública, mas de uma resposta formal. Medidas de restrição, acompanhamento jurídico, processo que corria. Roberto não queria que isso ocupasse mais espaço emocional do que deveria. Sua prioridade era o bem-estar de Mateu. Ainda assim, houve um dia em que soube que Valéria havia buscado apoio em círculos que se solidarizaram com sua versão dos fatos. Para Roberto, aquilo foi mais um lembrete de que nem todo conflito dará uma resolução limpa. Há sempre muitas ilhas de interpretação. Ele preferiu manter o foco. A casa, o filho, a reconstrução. No jardim, o que mais o impressionavam eram os pequenos sinais visíveis de que a presença produzia fruto. Uma vez, enquanto plantavam um canteiro de rosas, Mateu pediu para furar um buraco e colocar a muda sozinho. Roberto deixou. O menino sujou as mãos e sorriu com um orgulho que não era simulado. Quando a primeira rosa desabrochou meses depois, foi como se cada pétala lembrasse um pequeno avanço. Sorrisos, noites dormidas menos perturbadas, episódios de confiança renovada. Dom Arturo colhia as ervas, olhava com afeto para o menino e comentava: "Viu? A terra responde se você cuida." Houve um momento em que a imprensa, sabendo de boatos, tentou se aproximar. Roberto resolveu responder de forma concisa que sua prioridade era a família, que medidas legais haviam sido tomadas e que não desejava transformar dor em espetáculo. A estratégia deu certo. Logo a curiosidade pública cedeu ao interesse por novidades mais fáceis. Internamente, havia conversas difíceis. Parentes antigos que conheceram Carmen fizeram perguntas. Por que você não percebeu antes? Outros culparam Roberto. Ele aprendeu que a culpa alheia não ajudava no processo, mas as conversas honestas com amigos seletos e com Dom Arturo foram combustível. Lembrou-se de que pedir ajuda é menos vergonha do que carregar sozinho. 6 meses após a noite decisiva, havia mudanças concretas. A rotina agora respirava diferente. Roberto passava as manhãs no parque com o filho 2 vezes por semana. Jantavam juntos ao menos 5 vezes por semana. Havia mais presença em eventos escolares. A terapia continuava, sem pressa. O progresso era mensurável, não em uma cura total, mas em sinais consistentes. O menino tolerava melhor barulhos que antes disparavam pânico. Aceitava que o pai saísse em viagens curtas sem entrar em crise. Dormia com menos pesadelos. Em um desses sinais, ao acordar, desenhava um sol maior, e Roberto reconheceu que a casa havia, enfim, um pouco mais de luz. A relação entre profissional e família deu frutos também em escolhas práticas. Roberto vendeu uma participação operacional de uma das empresas cuja administração consumira a maior parte de seu tempo. Contratou um gerente de confiança e passou a trabalhar menos horas presenciais, concentrando-se em estratégias. Não era abandono do negócio, era reorganização. Para ele, a conta se resumia em números simples. O tempo gasto com o filho não era um custo, era investimento que ninguém mais poderia pagar por ele. E esse movimento teve um efeito psicológico. Roberto não mais chegava em casa exausto e distante, chegava com vontade de participar. Os rompantes de lembrança de imprensa, os procedimentos legais e os episódios de ansiedade de Mateu foram se dissipando. Isso não significou esquecer. Em nenhum momento Roberto quis apagar o que aconteceu. O objetivo foi sempre transformar a memória em lição, não em cadeia. Em família, criaram rituais para lembrar Carmen, honrar a jornada e reforçar a ideia de que a casa devia ser segura. Numa noite de dezembro, colocaram todas as fotos de família numa caixa e promoveram um momento de memórias. Cada um falou de uma lembrança boa, de um gesto de carinho. O menino riu quando lembrou de um bolo que a mãe fazia, e Roberto chorou sem culpa. Chorar era um novo tipo de verdade, não um sinal de fraqueza. A cada passo, havia teste de resistência. Em certa viagem de negócios, a qual Roberto não pôde escapar por obrigações contratuais que exigiam assinatura presencial, ele sentiu uma ansiedade enorme. Preparou tudo, telefonou para a escola, deixou o número do gerente, pediu a Dom Arturo para ficar 24 horas disponível e comprometeu-se a retornar no menor tempo possível. As horas longe foram tensas, mas passaram. Ao voltar, encontrou um desenho de Mateus com o sol maior e um bilhete. Você voltou. Aquilo, mais que qualquer contrato, era a prova de que presença precisava ser cultivada de forma consistente para não se perder. No aniversário de 1 ano desde a noite em que a chave girou e o choro ecoou, madrasta chega, Roberto organizou algo singelo. Chamou apenas as pessoas que eram parte da rede: Dom Arturo,
a diretora da escola, a doutora Ramírez, alguns parentes próximos. Não foi uma comemoração de vitória, foi um reconhecimento do caminho percorrido. Pediu que o menino soprasse a vela e, antes que pudesse, segurou a mão do filho e disse: "Obrigado por me deixar ficar." Mateu, com a voz miúda, respondeu: "Eu quis que você ficasse." O encontro deixou no ar uma certeza. Amor é um verbo que se conjuga com presença. A vida continuou moldando o futuro com momentos pequenos e grandes. Roberto e Mateu agora plantavam rosas no jardim nos finais de semana. O menino sabia as etapas de cada planta. Aprendeu a regar, a proteger de pragas, a aparar. Havia um sentido prático naquela ocupação. O cuidado com algo vivo exige rotina, atenção e paciência, os mesmos elementos que ajudavam a curar. Em uma tarde chuvosa, enquanto cobriam as mudas com plástico, Mateu levantou o rosto e perguntou: "Você prometeu não ir embora de novo, né?" Roberto respondeu sem hesitar: "Prometo. Fico por aqui." Não era promessa inconsiderada, era compromisso diário. As sessões com a doutora Ramírez foram diminuindo de frequência à medida que a capacidade do menino de lidar com gatilhos aumentava. Ainda assim, eles mantinham encontros de manutenção, para que ninguém confundisse a ausência de crise com cura final. Em uma dessas sessões de acompanhamento, a psicóloga elogiou a constância de Roberto. O que mais ajuda uma criança é ver que quem prometeu voltou e não usa a ausência como desculpa. O tempo é a melhor medida de reparação. Roberto não precisava de elogios, precisava apenas continuar. Dom Arturo, aliás, ganhou um vínculo paternal com Mateu que não substituía o de Roberto, mas o complementava. Havia tardes em que o jardineiro sentava com o menino para ensinar a diferença entre sementes e frutos, para falar de histórias da sua juventude, de como certas dores também demoram a florir. O menino ouvia e perguntava. Uma vez, após recolher folhas, disse: "Quando eu crescer, quero ter um jardim tão grande quanto aquele do tio Arturo." O jardineiro sorriu e disse: "Você já tem um campeão. Está bem aqui." Palavras simples que continuam a construir confiança. Houve um episódio delicado. Valéria tentou, em um momento, entrar em contato por telefone com o gerente das propriedades, pedindo para ver a casa. O advogado de Roberto agiu com rapidez, relembrando as medidas restritivas e mantendo distância. Não houve confronto físico. A segurança foi preservada. Para Roberto, aquilo reforçou a ideia de que proteção não é apenas presença, mas também prudência e limites. Ele aprendeu a equacionar sentimentos com ações legais necessárias para garantir o bem-estar do filho. Com o passar do tempo, perguntas existenciais surgiam. Como ensinar o menino a confiar de novo? Como acolher a curiosidade do mundo sem expor? Roberto descobriu que a resposta estava em pequenas decisões repetidas. Permitir que Mateu convidasse um amigo para dormir, participar de reuniões escolares, ajudar nos trabalhos de casa. Em cada passo havia supervisão adequada. O menino aprendeu a dizer não quando algo o deixava desconfortável e a procurar adultos confiáveis. Isso, mais do que um papel controlador, era a educação para a autonomia. O tio do menino, irmão distante de Roberto, veio visitar e comentou numa conversa franca que havia respeitado demais os próprios deveres e esquecido do essencial. "Você consertou algo que estava quebrado", disse ele, com uma sinceridade que doeu e confortou ao mesmo tempo. Roberto sorriu, lembrando-se de sua própria infância, das promessas feitas à mãe que morreu jovem. Não existia redenção sem trabalho. Ele aprendera isso na dor. Um dia, enquanto organizavam os armários, Mateu encontrou uma caixa com cartas escritas por Carmen. Eram bilhetes pequenos, de amor, que descreviam coisas do cotidiano, promessas tardias e também medos. Roberto sentou com o menino e leu algumas, com cuidado, explicando que Carmen o amara, que estava presente em gestos simples. O menino ouviu e, ao final, disse: "Ela sempre gostou de panquecas." Roberto riu entre lágrimas e prometeu que continuaria a receita da mãe. Quando a escola solicitou que Roberto participasse de uma palestra sobre segurança infantil, ele aceitou. Não foi um palanque, foi um convite para falar do que aprendeu, a necessidade de escutar sinais, de não confundir aparências com certezas e de priorizar presença em vez de justificativas vazias. Suas palavras foram modestas. Não buscou transformar dor em lição universal,
apenas compartilhou a experiência para que outros pais pudessem reconhecer que negligência muitas vezes nasce da corrida do cotidiano. Algumas pessoas vieram falar em particular depois, agradecendo por terem sido despertadas antes que algo pior acontecesse. Aquele era um fruto prático do que a dor havia ensinado. Num domingo de primavera, um ano completo desde a noite em que a chave girou diferente, trouxeram à casa uma mesa simples no jardim. Não foi festa de luxo, foi um almoço com quem importou: Dom Arthur, a diretora da escola, a doutora Ramírez, 2 amigos próximos e a família imediata. Havia uma pasta de fotos com desenhos feitos por Mateu ao longo do ano. Um dos desenhos mostrava um sol bem no alto e uma casa com a porta aberta. O menino sorriu e entregou o desenho ao pai. Roberto o guardou no bolso do casaco, como se fosse um amuleto contra o passado. No fim da gala tarde, enquanto o sol tingia de dourado as pétalas das rosas, Roberto e Mateu ficaram um pouco mais na varanda. O menino pôs a cabeça no ombro do pai e, num tom que misturava timidez e segurança, perguntou sobre as viagens do futuro. Roberto respondeu que viajaria talvez menos, mas quando fosse, voltaria contando histórias. Mateu pediu para que, quando voltasse, trouxesse um pequeno objeto, como sempre fizeram. Era um gesto simples que dizia: presença, não perfeição. O pai prometeu, cumpriu. O tempo foi passando, e com ele vieram dias de alegria moderada e noites de lembranças antigas que já não dominavam. Não se tratou de apagar a memória, foi aprender a viver com ela, a reconhecer as cicatrizes sem deixar que elas ditassem o caminho. Mateu cresceu sob um olhar atento e paciente. As marcas físicas que restavam foram tratadas sem exposição. O que faltava de linguagem para o menino foi sendo substituído por confiança em ações consistentes. Para Roberto, a maior lição foi aceitar que estar presente não só era um dever moral, mas um processo de aprendizado constante. Ele que outrora medira seu valor por contratos e inaugurações, agora mediu por histórias contadas à mesa, por noites em que respondeu a pai e foi para o quarto sem reclamações. Aprendeu que erro e reparação podem conviver, que admitir erros não o diminuiu, mas o fez maior aos olhos do filho. Quando, em uma manhã de outono, Mateu desenhou em grande formato a silhueta de um homem e um menino caminhando de mãos dadas, Roberto teve a sensação de que a linha daquela imagem estava mais firme. A casa, que antes fora palco de silêncio e tensão, voltara a ter barulhos de vida. Passos apressados para a escola, risos leves, o som do fogão quando fazia panquecas. A chave do porão, que ainda existia, agora era apenas um objeto que lembrava a noite que mudara tudo. Não como ferida aberta, mas como um aviso que trouxe mudança. E como todo fechamento que honra uma história pesada, havia também espaço para a esperança sem falsos finais. Roberto continuava vigilante. A terapia teve fases de manutenção. Havia dias de tristeza e dias de alegria. Aprendeu que o tempo não cura tudo sozinho, mas sendo acompanhado de presença, paciência e profissionais qualificados, a vida reencontra sentido. O menino não era só vítima, era protagonista de um processo de recuperação que o colocava em posição de agente, ensinando-o a estabelecer limites, a confiar nos adultos certos e a plantar rosas na própria vida. Antes de encerrar esta história, deixo uma última imagem que guarda o que me parece ser o mais importante. Numa tarde serena, 1 ano depois, pai e filho plantaram uma nova muda de rosa. E Mateu, com as mãos sujas de terra, colocou a pequena placa que dizia: Nosso lugar. Roberto ajeitou o canteiro ao lado, mexeu a terra com cuidado e, no fim, quando a luz dourada os envolveu, pendurou, no pescoço do menino, a chave do porão num cordão. Não como um símbolo de medo, mas como lembrança de que a liberdade também pode ser escolhida por quem a recebeu de volta. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para mudar. E se quiser, conte nos comentários uma experiência sua ou de alguém que você conheça. A vida se reconstrói aos poucos, com gestos simples e presença constante. E às vezes, é uma chave nas mãos de uma criança que nos lembra disso.